Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou mostrar para vocês o trecho de uma entrevista de um economista lá na Paraíba em que ele explica muito bem essa coisa que acusam o Ciro de ser temperamental, e depois, num outro trecho, ele vai dar ali outros detalhes importantes. Vamos refletir sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou, não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ative as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, deixa o like, mas se não gostar, deixa o dislike, faz parte. Comenta aqui embaixo o que você vai achar aí, compartilhe em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, tudo isso nos ajuda a furar bolhas e trazer mais pessoas para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Bom, pessoal, se você vota no Ciro e já tentou pedir voto para algum amigo seu, certamente já ouviu aquela coisa do mas o Ciro é muito esquentado, temperamental, pavio curto e por aí vai. Mesmo jornalistas da grande mídia, que não podem chamar Ciro de corrupto, por exemplo, Ciro nunca respondeu a um processo por corrupção, nem para ser absolvido. Não podem chamar o Ciro de despreparado, foi prefeito de Fortaleza, saiu com a maior avaliação da época entre prefeitos de capitais. Foi governador do Ceará e foi também ali o governador mais bem avaliado na sua época. Foi ministro Itamar, ministro do Lula, tirou a transposição do São Francisco do papel. Então, é alguém extremamente competente e qualificado e já deu provas disso nas funções que ocupou. Então, não podem chamar o Ciro de incompetente. E aí eles pegam nessa coisa do Ciro destemperado. E aí eu recebi um vídeo de um amigo muito bom que traz ali um economista que foi indagado numa entrevista e respondeu sobre isso. O economista é Antônio Pereira, auditor fiscal, ex-presidente do Sindifisco, ex-secretário nacional da FENAFisco, parlamentar na Paraíba por 2 mandatos. Vejam só o que ele disse e eu volto em seguida. E Ciro é um cara duro, firme, como disse meu amigo Lavoisier. Talvez seja esse o principal problema. O bicho tem um pavio curto, hein, professor? Eu quero crer que esse é o lado que mais nos une, porque eu dificilmente conheço alguém comum como eu e todos nós aqui, do ponto de vista da representação política, que nós não somos deputados, nós não somos nenhuma estrela de poder. Vez por outra a gente diz, eu quero saber disso, né? E diz aí alguma coisa. Cheio, né? Eu estou de saco cheio, eu estou indignado, eu estou chateado, eu não vou usar as mesmas expressões pesadas aqui no raio, evidentemente. Mas quem de nós não tem um momento assim, que diante de uma indignação, diante de uma injustiça, diante daquilo que está cansado de saber que está sendo usado o nome dele de forma vã, que é para desqualificá-lo, não é? Tal qual, aqui me perdoe a comparação, mas no Evangelho, se eu não me engano, não tem no Evangelho que Jesus Cristo, enquanto homem, teve uma hora que ele ficou tão indignado que ele puxou o chicote. Mas vamos lá, vocês, isso aqui é uma casa sagrada, isso aqui não é uma casa de negócio, cacete na turma, né? O Evangelho nos cita isso, ele nos cita de forma positiva, e os teólogos nos dizem que isso foi o lado humano de Jesus. Ele, Deus, mas como humano, ele teve uma hora que ele reagiu. Isso não significa dizer que eu estou concordando com atos de violência. Eu estou dizendo que o ato de indignação pode se expressar de uma forma negativa, não é? Mesmo nas maiores santidades. Imagine num homem comum como Ciro, mas em função de uma indignação que se faz, não pelo costume, não pelo comportamento dele ético de ser sempre assim. Bom, então vocês viram reflexões importantes. O Ciro reconhece que num momento ou outro ele sim já passou do ponto, que deveria ter pensado melhor antes de falar uma coisa ou outra, mas quem nunca errou que atire a primeira pedra. O Ciro inclusive disse isso quando ele foi sabatinado na Globo News ali diante da Miriam Leitão e vários outros jornalistas. Então o Ciro reconhece que deveria ter pensado mais antes de falar algumas coisas, mas em vários momentos, isso que acusam o Ciro de destemperado, nada mais é do que fruto da sua indignação. Sobretudo o Ciro, sabendo o que acontece no Brasil e tendo as ideias que ele tem para transformar esse país, realmente não se indignar é um negócio que chega a ser preocupante para alguém que, como ele, tem assim, as ideias claras daquilo que tem que ser feito no Brasil. E o Antônio Pereira continuou ali e disse coisas importantes. Vejam agora essa parte do vídeo e eu volto depois. Isso. Professor Ciro Gomes, que danado é isso, Ciro? Esse homem vem com tudo, como é que funciona? Me diga aí. Explique pra gente. Olha, de fato, Ciro é uma expectativa extremamente positiva, porque ele é, inclusive pela sua caminhada de vida, de trabalho,
ele é uma expectativa de solução para os graves problemas que esse país passa, aliados com muitas outras forças, evidentemente, que sozinho ninguém faz política, né? Mas precisamos de um timoneiro, precisamos de alguém que, de fato, tenha na sua bagagem uma concepção política, uma experiência política e uma credibilidade política para um planejamento, para uma ação mais eficaz, para aquilo que a gente espera que seja superar essa realidade que vivemos, tentar trazer um nível de maior igualdade para a sociedade brasileira através de uma boa distribuição de renda, tentar ao longo de 4 anos minorar essas dificuldades que não são fáceis, dar realmente uma credibilidade para o setor mercantil, não quero nem falar do financeiro, que do financeiro precisa ser corrigido na minha avaliação. Precisamos ter uma capacidade de investimento para a economia retomar a sua caminhada e, evidentemente, colocar o Estado numa política fiscal mais justa, mais adequada. Não temos dúvida que isso são remédios amargos aqui e acolá. Em algum setor vai ter. Hein? A princípio são amargos, né? No curto prazo. Mas no momento é como uma doença, né? Você toma o remédio é amargo, mas consequentemente algumas questões lá na frente elas poderão estar prontas. Então acho que pela história dele, pelo passado dele, desde a época que foi deputado estadual, federal, né, governador do estado do Ceará, ministro, em 2 governos, presidenciável duas vezes, né, se eu não me engano, né? Isso, em condições de inclusive surpreender. Surpreendeu, né? Ficou em segundo lugar, em terceiro lugar de uma vez, ficou em quarto noutra, com uma verve muito esclarecedora e com uma coisa fundamental que está no cerne da questão que você colocava agora há pouco, que é a crise ética que envolve o Brasil de hoje, não envolve o personagem, a possibilidade do candidato Ciro Gomes. Ele é um homem que está fora desse cenário, está fora da Lava Jato, está fora de acusações gravíssimas contra a moral, contra a ética, contra um possível acúmulo de riqueza, também não tem. Enfim, é alguém que tem defeitos, como todo cidadão tem, não é perfeito, mas que tem um acúmulo que faz a diferença entre eu e todos nós comuns, que ele tem a mais. E nós precisamos de alguém que tenha capacidade a mais para resolver essas questões e aglutinar as forças políticas desse país, que não é fácil. A diversidade é muito a gama de diversidade é muito forte. Então, como governar um país dessa imensidão não é como governar a casa, nem como governar a nossa empresa, como se tivesse uma empresa, é muito diferente. Às vezes eu escuto no rádio, me permita esse preâmbulo, essa abertura aqui, às vezes eu escuto em casa dizer, governar o Estado é como governar a sua casa. Pelo amor de Deus, nunca diga isso, nunca diga uma bobagem dessa, porque, com todo respeito, a diversidade é muito grande. E o enfrentamento é na política, não é na competência do planejamento só, não é na capacidade que a pessoa tem de articular um investimento, um empréstimo internacional para alavancar uma sociedade de alguma forma. Não, eu acho que está mais na capacidade política de articular e de costurar caminhos que sejam positivos para a sociedade. Então eu acho que Ciro Gomes, vindo a Campina Grande na próxima segunda-feira, será uma oportunidade para aqueles que gostam de política, que pensam política e que querem ter uma saída política, fazer com que tenhamos aqui esse debate. E ele vem não para que ele seja o dono da razão, imagino eu que ele tenha esse mesmo imaginário meu, ele não é o dono da razão, mas é uma possibilidade de termos aqui alguém que possa representar. Bom, bem interessante o que ele disse, e me chama a atenção um ponto, né? O Ciro não é perfeito, ele tem os seus defeitos, como muitos de nós temos. Agora, não dá para negar que o Ciro tem qualificado muito o debate que tem que ser feito. Então a gente vê o Ciro o tempo todo debatendo as questões que realmente importam, trazendo propostas, projetos para o país. É isso que tem que ser valorizado num candidato à presidência da República, não é brincadeira. Você querer ser presidente do Brasil numa situação em que este país se encontra, com os gravíssimos problemas, o pós-Bolsonaro é terra arrasada. Você tem que ter um projeto, não dá para vencer as eleições
simplesmente com conversa fiada, com essas coisas do Lula falando em picanha, em cerveja, e o Bolsonaro com coisa de comunismo, enfim. Então, sinceramente, Lula e Bolsonaro, eles tentam desviar o assunto porque eles não conseguem, né, trazer o debate para o nível que o Ciro tem colocado. Agora, no dia 4, foi o lançamento da pré-candidatura de Elvis César ao governo de São Paulo. Elvis, que se filiou ao PDT, ele que foi o prefeito de Santana de Parnaíba por 2 mandatos, saiu com aprovação ali de quase 90%, elegeu seu sucessor, que também se filiou ao PDT, e esse evento foi belíssimo. Eu conversei com algumas pessoas que foram lá e ficaram encantadas, impressionadas, não só com a quantidade de pessoas, mas com toda a energia ali no local. Enfim, o Aldo Rebelo participou, que é o pré-candidato do partido PDT. O Aldo também se filiou ao partido de Ciro Gomes, ao Senado. O Antônio Neto estava lá também. Enfim, várias lideranças do partido, o Carlos Lupe. Foi um evento belíssimo. E vejam só um vídeo que está circulando aí nas redes sociais. E aí a gente volta em seguida para encerrar isso aqui. Santana de Parnaíba! E nos tornamos, Ciro, um case para o estado de São Paulo e para o Brasil. Temos a honra e o orgulho de sermos a cidade mais segura do estado de São Paulo. E vai sair o Exército 12 que vai nos levar o nosso novo presidente do Brasil! Pra cima, São Paulo! Pra cima! Todos vocês conhecem a obra desse jovem talentoso prefeito que foi o nosso Elvis César. E vamos mudar o Brasil e vamos mudar a partir de São Paulo. Bom, pessoal, então é isso, né? A gente fica por aqui e qualquer novidade em relação a esses assuntos eu trago para vocês no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.